Fala aí, galera, bem-vindos ao Toco é Gol, seu canal de notícias. Não se esqueça de se inscrever, hein? Deixe seu like, compartilhe, pessoal, e bora lá para as notícias. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre os elogios de Dorival Júnior à nossa seleção brasileira, mas com uma ressalva importante. Apesar da boa fase, Dorival destacou que ainda falta algo crucial: precisão nos momentos decisivos, próximos à área adversária. Mas por que isso é tão importante? O técnico explica que é nesse detalhe que o time pode se transformar em um verdadeiro adversário imbatível. Com isso, Dorival aponta para um ajuste tático essencial. Ele acredita que o Brasil precisa melhorar a criação de jogadas próximos ao gol do adversário. E é exatamente aí que o jogo pode mudar completamente. Olha lá, ele está criando uma tática que vai nos trazer a vitória. É o que esperamos, né? Esses ajustes podem ser o que falta para o Brasil dominar nas competições que estão por vir. Então, será que a seleção vai conseguir encontrar uma precisão e se tornar imbatível? Olha aí, fica a dúvida. Agora vamos falar sobre o desabafo do lateral Danilo. Ele foi direto ao ponto ao criticar o planejamento da CBF. Segundo Danilo, a falta de organização prejudicou a seleção e fez o time perder tempo precioso na preparação. Mas isso não é tudo. O jogador, em um gesto de respeito, pediu desculpas aos torcedores, reconhecendo a decepção. Essa crítica interna é importante, porque mostra que os jogadores também estão insatisfeitos com a forma como as coisas estão sendo conduzidas. O que isso significa para o futuro da nossa seleção? Poderemos ver mudanças no planejamento? Fica a pergunta no ar. Fique ligado aos próximos capítulos dessa história. Para finalizar, temos um pedido importante de Dorival Júnior: paciência com a seleção. Segundo o técnico, criar ilusões e expectativas muito altas podem ser perigoso. Ele alerta a torcida a ter calma nesse momento de reconstrução do time. Dorival sabe que o Brasil tem talento, mas também entende que o processo de formação de um time forte e coeso leva tempo. Ele destaca que, se continuarmos com paciência e foco, a seleção poderá sim voltar ao topo. É o sonho de todo brasileiro que a seleção volte a brilhar, né? Será que estamos sonhando alto demais? Ou essa paciência realmente vai nos levar à vitória? Acompanhe essa jornada e, se quiser mais detalhes sobre a trajetória da seleção, assista ao meu vídeo mais recente. Tá aí, vamos deixar o link no final. Deus abençoe a todos. O caminho é não gerarmos uma expectativa excessiva, mesmo entendendo que ele viva um grande momento, assim como nós fizemos outras oportunidades com outros atletas, tanto nessa última janela de Copas, como nas anteriores. Às vezes nós geramos uma expectativa excessiva e nós mesmos, daqui a pouco, questão de meses, nos decepcionamos com determinadas situações. Eu acho que é esse equilíbrio que nós devemos encontrar, e nós temos que ter um pouco mais de paciência. Isso daí que o Danilo falou é um fato. Nós estamos passando por um momento de uma reformulação que todo mundo pediu. Todos os torcedores que me encontravam na rua, de um modo geral, as perguntas iniciais quando da nossa chegada à seleção, o Rodrigo Caetano da mesma forma: olha, a gente precisa de uma reformulação e rejuvenescer um pouco o time. Isso se faz com equilíbrio, com calma, com paciência. Eu nunca vi em equipe nenhuma, e olha que são 20 anos como treinador, você montar e no seguinte você já encontrar resultados e caminhos. O futebol, ele passa por um momento no mundo todo onde nós estamos vendo uma ordem sendo alterada. Uma equipe como a Itália, por exemplo, ficou duas Copas do Mundo fora das disputas. E isso pode acontecer a qualquer momento com uma das equipes sul-americanas de ponta. Nós estivemos muito próximos aí, anos atrás, de vermos uma equipe como a Argentina, com um poderio fantástico na época, ficando fora da competição e decidindo essa competição, se não me falha a memória, com a Austrália, em 2 partidas. Então, assim, tudo pode acontecer. Por isso que um momento como esse, em que nós estamos buscando novos caminhos, não passam por resultados imediatos. Pode até vir a acontecer, abortos acontecem, mas não é a realidade da grande maioria.
a evolução das equipes, principalmente sul-americanas, que tiveram um crescimento muito grande nesses últimos 8, 10, 12 anos, está fazendo com que as nossas disputas se tornem muito mais difíceis, complicadas, e aqueles resultados alcançados anteriormente, olha, dificilmente voltarão a acontecer. Por isso, a nossa realidade é nos prepararmos para tentarmos buscar, galgando degraus, para que voltemos a ter, sim, um futebol respeitado, competitivo e protagonista. Eu acho que esse é o trabalho. E não vai acontecer do dia para a noite. Não adianta nós criarmos uma ilusão ao torcedor. Olha, nós sairemos dando espetáculos e resultados. É mentira. Isso daí vai acontecer, eu garanto a vocês. Mas demanda tempo. Demanda um amadurecimento dessa estrutura toda que está sendo mexida muito e que, com certeza, daqui a pouco, ali na frente, nós vamos encontrar um caminho. É um trabalho bem diferente de um clube. No clube, no dia seguinte, você jogou hoje, no dia seguinte você já começa a corrigir aquilo que foi feito, aquilo que foi apresentado, a melhorar ainda mais os pontos positivos que nós tivemos. Numa seleção, não. Quando acabar o jogo amanhã, 2, 3 vão para Londres, Danilo vai para a Itália, Dorival e comissão vão para o Rio de Janeiro, nós vamos sentar na frente de televisões, ou ao vivo em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, e estamos ali presentes. Então, é um outro tipo de trabalho completamente diferente. Na realidade, nos apresentamos agora, tivemos 2 treinamentos que eu posso falar, foram treinamentos, 2 dias de treinamentos, para podermos jogar com o Equador. Ontem e ontem, recuperação. Hoje, um trabalho leve, Caio sabe disso, um trabalho muito leve para poder estar em campo amanhã. E a gente tenta aproveitar o máximo possível esse período. É o que nós temos. Em outros momentos eram bem diferentes. Nesse momento, o futebol está muito igual. As distâncias ficaram menores. Quem estava lá embaixo conseguiu chegar nas equipes de cima. E o topo das equipes de cima estavam muito próximos de um limite. Então, nós temos que tentar entender tudo isso. E lutarmos, e trabalharmos, e nos aproximarmos do futebol brasileiro poder voltar a ser o melhor futebol do mundo. Bom, pensando nesse período que você teve dessa vez, que você acabou de citar que é curto, 2 treinamentos, agora depois do jogo contra o Equador, mais, segurando um pouco mais, né, na recuperação, qual é o seu grau de satisfação com o aproveitamento dessa janela? De que maneira o Brasil chega para enfrentar o Paraguai? E se você pudesse comentar a possível escolha pelo Hendrick no time. Felipe, assim, de modo geral, eu percebo uma evolução como equipe. Eu não estou falando como qualidade de espetáculo. Eu acho que, como equipe, estamos encontrando um caminho. Nós estamos muito fortes nas nossas retomadas de bola, nas nossas recuperações, na nossa volta, quando, de repente, na perda de uma bola, eles trocam 2, 3 passes e esboçam um possível contra-ataque, uma transição. Nós estamos muito mais agressivos nessa nossa retomada. Como equipe, eu acredito que nós tenhamos evoluído. O que está faltando são os detalhes próximos na área adversária, uma tomada de decisão um pouco mais segura, uma opção um pouco mais confiável, de repente, uma jogada individual que possa ter um desequilíbrio. Eu acho que esses pequenos detalhes que são fundamentais e que ainda não têm acontecido nesse momento. Eu espero que a qualquer instante nós voltemos a conviver com situações de improviso que nós, em outros momentos da seleção brasileira, tivemos aí aos montes. Desculpa. Com relação ao Hendrick, que era uma possibilidade que existia já anterior para a primeira partida, né, que nós atuamos agora, não aconteceu. Mais uma vez, eu senti muita falta de um homem ali, não de referência, mas um homem um pouco mais centralizado, mais próximo, que busca atacar os espaços que são deixados pela última linha adversária. O Hendrick tem essa característica.
naturalmente que precisa de uma adaptação ainda, basicamente, a essa função, mas ele é o jogador que mais se aproxima dessa condição. Esse último jogo das eliminatórias foi muito bom para o Brasil, né? Além de ter feito o dever de casa, outras seleções que estão ali na briga perderam pontos. Então agora o Brasil tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, tanto para o Paraguai quanto para os próximos jogos das eliminatórias. Eu quero saber agora, com um pouco mais de tranquilidade, sem ter que pensar um pouco, sem ter que pensar tanto, na verdade, na classificação e sim no desempenho e outras características do time, o que a gente pode esperar de ver a seleção brasileira daqui para frente, sem essa pressão tão grande? Você sabe que essa pressão ela não diminui, em momento nenhum, podem ter certeza disso. Quer fosse com uma derrota, uma vitória, quer estivéssemos com 1, 2, 3 pontos a mais ou a menos, a situação não se alteraria. A camisa da seleção requer uma atitude rápida, um desenvolvimento rápido e o alcance de resultados imediatos, praticamente. E é em cima disso que nós trabalhamos. Não, nós temos ali apenas um alívio por aquele momento. No dia seguinte, nós já estamos pensando o que podemos fazer, nós estamos satisfeitos, temos que melhorar, dependendo do resultado. Se fosse 1, se fossem 3, 4, 5, nós teríamos erros e acertos. E, com certeza, gerariam dúvidas e algumas certezas. Então, é em cima disso que a gente trabalha praticamente quase que diariamente. Por isso que, para nós, um resultado positivo é só um alívio. Ele não soa de uma outra maneira. O que nos dará uma segurança maior, se Deus quiser, vai ser chegarmos ao nosso objetivo principal. Estamos na decisão da Copa do Mundo daqui a 2 anos. E isso é um compromisso de todos nós. Treinos bons antes do primeiro jogo, que foi impossível pelo calendário realizar algo até o jogo de amanhã. Você vai contar com 3 jogadores de ataque, individualmente falando, a categoria técnica é indiscutível, independente de treinar ou não juntos. Mas vai da liga, pela falta de treinos, você conseguiu trabalhar eles pensando no jogo anterior e escalando nesse jogo? Assim, em termos de posicionamento, de equilíbrio, de ocupação de espaço, nós temos feito muito bem. Nós estamos pecando no ataque à última linha, numa individualidade que, de repente, desequilibre, numa troca de passes em profundidade. Isso ainda está faltando. É isso que nós queremos que aconteça, de repente. Nos preocupa, é natural, é um fato natural. Porque um posicionamento inicial, a seleção tem uma boa postura, defensivamente passa poucos apuros, sentimos um pouco o segundo tempo, quando perdemos a posse de bola, nós deixamos de ter o domínio da partida, que vimos tendo, ainda que não infiltrássemos tanto quanto poderíamos ter feito. Mas eu acredito que isso já é algo positivo, você ter um pouco mais o domínio da partida. O que nós precisamos é elevar esse número, apenas em um tempo, mas caminhar aí por uma boa parte. O jogo na sua totalidade. E, com isso, buscarmos a criação. O que nos falta nesse momento é justamente aquilo que nós sempre fizemos com maestria. É interessante isso, mas é o que vem acontecendo. Quando eu falo em treinamentos, nós chegamos em Curitiba no domingo, comissão técnica, alguns jogadores se apresentaram 12 ou 13 na segunda, outros mais na terça. Quer dizer, você vê em 24 horas e depois 48 das partidas de domingo, aqueles que jogaram, outros chegaram no final do dia da terça. Então, assim, treinamento mesmo nós tivemos na terça-feira e na quarta, para que na quinta você sempre tira o pé e na sexta você faz a partida. 2 dias agora para recuperação, com a viagem, e a partida de amanhã. Então, na realidade, são 2 treinamentos. É por isso que é muito diferente de você estar no dia a dia de um clube, né? As dificuldades são grandes para uma equipe que ainda está encontrando um equilíbrio. Confirmando se o Endrick será titular amanhã na partida. E também queria falar um pouquinho sobre, porque você falou sobre essa questão da pressão, né?
insatisfação, muitas vezes, com os jogadores, com os resultados. E a gente está lidando com jogadores muito novos, né? O Henrique tem 18 anos agora, mas o Estevão está sendo colocado tem 17 anos. E eles são expostos, né, a situações que, óbvio, o Danilo, por exemplo, tem muita experiência, outros que estão na seleção têm muita experiência, sabem lidar com críticas e etc. Mas eles acabaram de chegar nesse ambiente da seleção brasileira, que estão vivendo esse ambiente do futebol profissional, e eu queria saber como é que você tem trabalhado com eles, justamente para lidar, não nos momentos bons, né, na vitória, mas também principalmente nos momentos críticos, momentos de dificuldade, né? De um modo geral, Isabel, eu não estou descontente de maneira nenhuma com esse grupo de atletas que nós convocamos desde a primeira convocação, aliás. Só para vocês terem uma ideia, ninguém nos decepcionou em sentido nenhum até agora. E isso, para mim, é um ponto muito positivo. Porque no momento da definição de uma convocação, às vezes, no último dia dela, nós ainda temos uma dúvida ou outra em relação ao nome ou outro, justamente para que não cometamos um erro, e não deixemos de pensar até o último instante, né, no nome de cada um, a importância de cada um, que poderá render a determinadas partidas, pelas características que eu apresento. Então, para mim, esses jogadores estão me dando uma resposta muito positiva. Mesmo esses garotos que estão chegando, por exemplo, o Luiz, que iniciou a partida da sexta-feira, não iniciando agora, não há problema nenhum, fez um ótimo jogo dentro das suas características do seu clube. Então, eu acho que isso é um fato importante. Por isso que demanda um pouco mais de tempo, uma paciência um pouquinho maior. Eu sei que falar em paciência no futebol é totalmente efêmera, nós nunca vamos encontrar isso. Eu falo no sentido de posicionar o nosso torcedor em relação à sua seleção. Mas o que me deixa muito satisfeito e confortável é que a seleção brasileira está fazendo assim, jogos onde nós estamos tendo uma entrega muito grande, um comprometimento muito grande. Isso, para mim, é um ponto muito importante. Nós aliamos tudo isso, a técnica apurada que nós sempre tivemos, e ao encontro de caminhos que nos facilitem de chegada ao gol, eu não tenho dúvidas que aí sim teremos encontrado esse equilíbrio tão sonhado aí por todos nós. Vivendo uma reconstrução com o Brasil. O Gustavo Alfaro fez o primeiro jogo contra o Uruguai, já apresentou um pouco melhor, e ele vem montando uma linha de 4 ali, de laterais, de jogadores com muita função defensiva também, o Júnior Alonso, o Balbuena. E ele disse hoje na coletiva que ele quer que o Paraguai volte a ser aquele time chato que ninguém gostaria de enfrentar. Então, você está montando também um ataque muito veloz, muita agilidade. Qual é a melhor forma de usar esses jogadores para, de repente, enfrentar essa muralha que eles vão fazer, até do ponto de vista psicológico, se o jogo é muito estressante, pela provavelmente a dificuldade de passos que o Brasil vai encontrar, e esse novo Paraguai que já não é tão parecido com aquele da Copa América também, né? Ele tem trazido novos jogadores, recuperado como Gatito. Mudança acontece onde o time está natural. Uma característica que é única da equipe paraguaia, e isso eles usaram muito bem ao longo de anos. O que nós temos que ter consciência é que no campo adversário temos que ter um pouco mais de paciência. A rodagem de bola de um lado para o outro ela é fundamental para que a gente possa espaçar um pouco mais as linhas adversárias, e isso, de repente, nós estamos querendo encurtar muito esse caminho de chegar ao gol. Por isso que, para mim, é um desafio ainda. Nós temos um pouco mais de paciência nessa troca de passes com velocidade, para que a gente consiga espaçar a última linha adversária. Eu acredito que em muitos momentos da partida com o Equador nós conseguimos transitar essa bola com velocidade, balançando bastante a última linha. Ou saiu de uma jogada que nós pontuamos ao Rodrigo, ele flutuasse em cima do zagueiro centralizado, que dificilmente sairia com abordagem, e ele recebeu essa bola livre, ainda teve tempo de limpar a jogada para poder fazer a batida em gol. Então, assim, os caminhos a gente vai tentando encontrar através das análises. Agora, o principal é que nós tenhamos tranquilidade em campo para encontrarmos a melhor opção no melhor momento.
as tomadas de decisões de uma maneira mais equilibrada para aquilo que necessite determinadas jogadas. Eu acho que esse é um ponto que ainda nos desafia, eu espero que de repente encontremos aí um caminho a partir de amanhã. Melhor atuação da seleção brasileira, né? O jogo do Brasil conseguiu recuperar a bola com muita rapidez, usar as posições ofensivas quando o Uruguai também. Por mais que seja o Paraguai diferente, o que destaca daquela partida desse jogo de amanhã, o que você espera de utilizar pontos diferentes também em relação a essa partida? Você vê a impressão que fica pelo resultado alcançado, mas também, como com o Danilo, o comum é a ideia de que não foi uma partida da seleção da Copa América, ainda que tenham saído os gols. E, de repente, aqui passa uma impressão completamente diferente daquilo que foi o momento. A equipe Paraguai teve também oportunidades, coisa que não aconteceu. Tem em jogos que talvez nós tenhamos tido um pouco menos de posse, que foi o jogo da Colômbia, no segundo tempo, de determinado momento para frente, e que não nos trouxe problemas nenhum. E às vezes passa a ser uma impressão um pouquinho diferente. Para nós, a equipe Paraguai exigiu bastante. É interessante isso. Eu acredito que nós temos que fazer um jogo ainda melhor do que fizemos nessa última. Nós temos que ter uma equipe consciente e, acima de tudo, entendendo que nós teremos um adversário que está mordido em muitos aspectos e também está sendo cobrado, como nós estamos sendo cobrados nesses últimos momentos, e que precisa encontrar um caminho como nós estamos buscando. É um jogo onde a equipe que tenha talvez mais equilíbrio em campo possa ter um resultado melhor. E eu espero que o Brasil se encontre desde o momento inicial, jogando com confiança, a confiança que vem fazendo com que nós tenhamos, em boa parte do tempo, da maioria dos jogos, o principal, a bola, e buscarmos os movimentos de infiltração, que de repente possam ser mais repetidos, e com essas repetições nós possamos encontrar caminhos. Do GE. Você vai para apenas seu 10º jogo aqui na seleção, e na maior parte desse período, por diferentes circunstâncias, você utilizou a escalação com o Figo no comando do ataque, não exatamente como um 9, com bastante mobilidade, como você já falou em outras respostas, mas como sendo esse cara mais pelo centro. Você mesmo também comentou, treinou o time, pensava em escalar no último jogo. O Pedro teve a lesão dele e acabou mudando. Quando você busca essa troca com um homem mais com característica de centroavante, com camisa 9, agora não o Pedro, mas o Endrick, o que você busca na seleção? E quais os ajustes necessários para que o jogo flua melhor com um jogador com essa característica? Um homem de referência com mobilidade, para mim é o ideal. Isso que o Pedro tem, e muito. Nós já pensávamos no nome do Pedro desde a primeira convocação, nunca foi diferente. Ele sabe disso. É um jogador que é perfeito para esse momento, talvez, que nós estejamos vivendo. Eu senti muito pela lesão que ele teve. Logicamente que nós perdemos uma opção muito importante, mas o principal foi o sentimento que todos nós tivemos em relação a ele, ser humano, ao Pedro. Posterior a isso, seria um atleta muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que ele completaria tudo aquilo que nós estamos desenhando. Rodrigo, a única coisa que eu não quero é que ele seja uma referência. Ele não tem essa característica. Então, o que eu sempre falo com ele, Rodrigo, você pode jogar de tudo menos de 9 como referência. Por quê? Porque eu acho que a mobilidade dele, a inteligência, a infiltração que ele apresenta no real, é tudo que eu quero que ele faça aqui dentro da seleção. A liberdade é essa, para que ele possa executar esses movimentos sem que ele tenha necessidade de estar cumprindo algum tipo de função. Ele tem liberdade de movimentação, para que ele possa usar o que ele tem de melhor, jogando da forma como ele vinha jogando com o Vini e o Bellingham, voltando um pouco
composição da sua equipe. Eles têm a liberdade do meio para frente. E era isso que nós propusemos quando colocamos os dois um pouco mais próximos. Agora, com o Hendrick, o Rodrigo abre um pouquinho mais para que ele possa ser um homem um pouco mais posicional com liberdade de movimentação, tá? Teoricamente, porque eu não acredito em posições únicas. Eu sempre quero ver uma equipe com liberdade de movimento. É isso que a gente espera que aconteça. Ele tem um posicionamento inicial, porém, tendo liberdade para poder flutuar do jeito que ele sabe. Antes de mais nada, boa sorte amanhã, que a gente consiga mais uma grande vitória. Me permita, a gente estava falando muito do ataque, né, de várias funções que o Rodrigo pode exercer, e a gente vê uma equipe organizada, a gente vê um time muito competitivo, muito consistente defensivamente, mas ainda com alguma dificuldade de furar bloqueios defensivos do adversário. Você vê o Rodrigo como meia, trazendo ele um pouquinho mais para trás e mudando um pouco dessa configuração do meio de campo, ou você pretende repetir essa escalação de um meio de campo de mobilidade, de bom passe, mas um pouco menos criativo quando você tem 3 jogadores das características de Paquetá, Bruno Guimarães e o próprio André? Como é que você pensa no decorrer da partida da função do Rodrigo? Seria uma maneira de mudar a cara da equipe, trazendo ele um pouquinho mais para trás? E acrescento mais uma: jogar ele para frente é uma circunstância pela pressão dos últimos resultados, e a gente vê nas declarações dos jogadores que eles estavam incomodados, a necessidade de vencer, ou de repente, para tirar um pouco do peso dessa molecada? Hendrick, Estevam, Luiz Henrique, muito talentosa, mas que está chegando há menos tempo na seleção. Sim, Caio, o que eu vejo é que a cobrança ela é excessiva sempre, tá? É natural que eu tenha que entender tudo isso. Acontece isso num clube, a proporção ela é 10 vezes maior numa seleção. Todos nós queremos resultados aliados a jogos bem jogados. Não vou falar espetáculos, porque eu acredito que nós estamos distantes desse momento, nesse instante. O que nós precisamos é termos primeiro uma equipe confiável. Tendo uma equipe confiável, daqui a pouco, ela naturalmente vai se soltando com um pouco mais de naturalidade para poder chegar com uma maior facilidade ao gol adversário. Quando eu falo do Rodrigo, o que eu quero é que todos esses jogadores de meio, à exceção do André ou do João Gomes, até porque o André pediu para sair nessa última partida, ele que vinha fazendo uma excelente partida, dando uma consistência muito grande à nossa frente de área e uma saída de bola com muita qualidade. Mas a única coisa que eu peço é que esse sim seja um jogador um pouco mais chique. Os demais tenham liberdade de movimento. Tanto o Hendrick, como esse possível homem um pouco mais de área, quanto o Rodrigo, quanto o Paquetá, Bruno e o próprio Vini, se é o caso, como foi com o Luiz agora nessa última partida. Todo meio e atacante que entre nas funções de frente, eles têm essa liberdade de movimentação. O que eu sinto é que nós não precisamos carregar essa carga para dentro de campo. Nós temos que ter também a consciência de que existe uma pressão, ela existe, vai existir sempre. Agora, nós temos que jogarmos dentro daquilo que nós trabalhamos, que nós treinamos, e que é o dia a dia de cada um deles, em seus clubes. Tudo que eu procuro fazer aqui dentro, à exceção do Rodrigo, que é o único jogador que tem alternado funções, e ele se dá bem praticamente quase todas elas, eu tento manter aquilo que eles venham realizando nos seus clubes, para que a gente possa ter um aproveitamento um pouco maior de cada um deles. Apenas isso. Porque o período de trabalho é muito curto. Se você ficar alterando muito, você acaba perdendo aquilo que você já está começando a ganhar. Com esse período que nós tivemos de Copa América, com 2 amistosos anteriores, os 2 sequentes com México e Estados Unidos, eu acho que tudo é um caminho.
É difícil você falar em paciência, eu volto a colocar essa palavra, mas é o que tem acontecido. É uma reformulação com a necessidade obsessiva de resultados. Não existe isso. Dificilmente você vai alcançar. Eu acredito que já essa estrutura inicial está sendo um fato muito positivo. O complemento, que talvez seja o melhor que nós sempre tivemos no futebol brasileiro, ele vai se dar assim de uma maneira bem natural, a partir do momento que esses jogadores sintam que eles estejam um pouco mais em casa, um pouco mais alegres, felizes em poderem realizar o futebol dentro daquilo que cada um saiba. É tudo que a gente espera que aconteça. Até porque comportamentos eles estão respeitando. O que nós precisamos é ter essa liberdade completa, transformando boas jogadas em gols. Apenas isso que está faltando. Cumprimento. O senhor foi um dos poucos homens do esporte que eu vi conseguir unir a torcida do Atlético Curitiba no mesmo evento. Foi muito aplaudido lá em Curitiba, o senhor sabe disso, né? E é a prova de que o senhor foi um campeão pelo Curitiba e pelo Atlético. O seu sucesso foi magnífico, onde todas as duas torcidas, que são rivais em tudo, que eu conheço bem, o aplaudiram de uma forma muito apreciável. O senhor falou lá em Curitiba que o senhor disse assim: nós temos que dar o melhor para o torcedor. A seleção deu o melhor naquele jogo ou ficou com um saldo devedor para a partida de amanhã? E completando com o senhor, eles não terão o Gomes e não terão também o André Cuba no meio de campo. E vão apostar as fichas no Inciso e no Vila Sante. Alguma diferença mudaria o seu projeto de jogo para amanhã? Não, em termos de projeto de jogo, não. Muda um pouco as características da equipe adversária, mudam, mas são jogadores de muito bom nível. Vila Sante, todos nós conhecemos, atua lá dentro. Eu tenho que fazer um agradecimento especial às torcidas e às diretorias de Atlético e Curitiba por tudo que nos propuseram, tudo que nos proporcionaram ao longo desse período. A atenção que foi dada, a qualidade do gramado que nós tivemos, a qualidade do treinamento do Atlético Paranaense, enfim, e o carinho que nós recebemos do torcedor curitibano em especial, praticamente todos os dias, e uma retribuição também dos atletas. Eu acho que são pequenos passos como esse que nos aproximam um pouco mais do nosso torcedor. Tecnicamente, ainda não atingimos aquilo que nós queremos. Nós ainda estamos devendo, eu tenho consciência disso. Em termos de entrega, não. Entrega, eu acho que nós deixamos tudo em campo que poderia. Precisamos de mais? Sim. Agora, tudo é uma questão de tempo, momento e de ajustes para que encontremos o nosso caminho definitivo. Sobre o seu tripé de meio, a gente percebeu no jogo de Curitiba que você fez, como você acabou de dizer, o André mais à frente da defesa e o Bruno e o Lucas com mais liberdade. E a gente sente também que o Bruno, quando ele de trás, na frente dele, ele tem um rendimento mais consistente. E recebendo de lado, até de costas em muitas circunstâncias, ele perde um pouco, principalmente do punch dele de servir ali. Como é que você está trabalhando o tripé para amanhã? Você vai manter esse tripé assim no André centralizado e 2 volantes meios, ou você vai trazer o Bruno um pouquinho mais para trás? Primeiro, o Bruno sempre jogou nessa função. Ultimamente, né, nesses últimos 6, 7 meses, é que ele tem atuado como um primeiro volante, uma saída com muita qualidade, como nós fizemos com ele nos jogos e na Copa América, nos jogos iniciais e na Copa América. O que eu pedi para ele é que ele não jogue de costas em momento nenhum. Primeiro, porque ele perdeu um pouco desse movimento pelo período que ele ali está. Um pouco próximo do André. E nós estávamos fazendo uma inversão, né? Nós entrávamos com Bruno e Paquetá, André e a entrada de um dos laterais, do lado do outro, Danilo de um lado, em alguns momentos,
na maioria deles, com o Arana entrando pelo lado esquerdo, para que nós pudéssemos ter ali os dois homens encostados ali no Rodrigo e os dois volantes, teoricamente, no lateral, e o André nessa função. Eu acho que esses movimentos nós conseguimos. Só que, pelo período que o Bruno ficou afastado, nós não tivemos o melhor dele nessa função. O que nós queremos agora é uma inversão, segurando um pouquinho mais Bruno e André, para que a gente libere um pouco mais, aí sim, os nossos laterais, principalmente pelo lado esquerdo. Maringá de Comunicação. Coube a minha última pergunta, eu quero te trazer algumas informações históricas. Foram 24 anos sem título, entre 70 e 94. Naquele período, o Parreira assumiu a interrupção de um ciclo ali entre 91 e 92. Agora o Brasil vai completar 24 anos, você assume também na interrupção de um ciclo. Dentro do material que você encontrou, você acredita que é possível o Brasil retomar a subida nessa roda gigante? Você tem convicção de que é possível o Brasil voltar a ser competitivo na Copa e reconquistar a confiança do torcedor? Eu não tenho dúvidas disso. Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!